Boa noite, então. Ok, boa noite, gente. Começar essa aula Boa aqui noite. e mostrar aqui, já começar, que vocês aprenderam sobre controllers e vocês podem ter visto aqui no Insônia que quando a gente recebe as informações, que isso aqui é o que vai acontecer, a gente vai mandar isso para o front-end, esse é o propósito disso aqui. Isso aqui tecnicamente é lixo. O created ads e updated ads são valores que é literalmente quando eu coloquei no banco de dados e quando eu estou atualizando. Isso é bem inútil para a maioria das coisas. Tem algum caso bem difícil vai ser usado. Então, essas são as informações mais importantes, os quatro primeiros. E também, só ter o ID do professor pode também não ser muito interessante. Porque se a gente está mandando pro. A gente tem que fazer requisições, que isso aqui é uma requisição desse getzinho. E a gente pega essa informação. Só que quando a gente recebe só o ID do professor, qual é o nome desse professor? A gente não tem. Então a gente teria que pegar o ID e fazer outra requisição. Seria trabalhoso, levaria mais tempo. Então a gente pode personalizar isso aqui para poder ficar muito mais completo e a gente diminuir o número de requisições e facilitar muito o trabalho. E a gente faz isso por meio de serializers. É uma gem. Vou entrar aqui. Gem. Essa aqui, gem Active Mode Serializer. Ela vai filtrar o JSON, explicado aqui. Aí você só colocar ela aqui, né? Vai rodar o seu comandinho bundle install sempre. Eu já rodei, então isso é rápido. E como a gente utiliza essa gem? A gente começa como Rails sempre, generate, que a gente gerava models, só que no caso não é uma model, é uma serialize, então serialize. Opa. E a gente coloca o mesmo nome da model que a gente quer ter uma serialize, então no caso a gente está querendo para a disciplina. É com letra maiúscula em inglês, o mesmo nome da model, sempre assim. Aí foi criado. A gente vai vir aqui, do lado das models aqui na serialize vão ser criadas. E a gente pode ver que ela só começa com o ID. E agora a gente já pode dar, vamos rodar de novo. E a gente percebe que aqui só tem o ID. Então quando a serialize foi feita, ela já está filtrando tudo e é só o ID que ela quer que tá falando para mandar. Então a gente vem aqui e vai dar personalizada. O que mais a gente quer que mande? O nome, que era o que tinha. O teacher ID, né? E qual era o outro? Que sempre que se esquecer pode olhar. É, o código. E o código da disciplina. A gente quer mandar os três. Colocando ele aqui, a gente pode voltar lá para o Insone e vai ver que ele foi atualizado. Agora a gente já tirou o lixo. Tirou aqueles detalhezinhos que estavam ruins, né? Aquele dois pedaços inúteis que estava pesando, né? Deixando a requisição mais pesada. Só que a gente pode personalizar ainda mais. Como o exemplo que eu tinha falado, Teacher ID, só o ID dele pode não ser muito interessante. Então o que a gente vai e faz? A gente usa as relações das models que tinha, por exemplo. Quando a gente tem disciplina, a gente falou has many students. It belongs to teacher. Então a gente pode vir aqui e fazer justamente a relação. A gente faz has one teacher. Colocando aqui, vai aparecer aqui. Aí a gente já pode tirar, né, o teacher ID daqui. Colocando aqui has one teacher, vai aparecer aqui. Mas olha lá, aqui também tem lixo, que justamente não tem uma serializer para o professor. E a gente pode também criar. A gente vai Rails generate serializer teacher. A gente roda de novo. E vai ter só o ID. Por quê? A serializer sempre quando for criada, ela só tem o ID. Tá conseguindo acompanhar? Quer que eu repita? Tem alguma dúvida até agora?
continuando. Só colocando todos os atributos, né? E aqui a gente já deu uma personalizada a mais, né? Então agora se a gente fazer uma requisição, a gente está no front-end A, a gente quer fazer uma tabela com as disciplinas e quer colocar lá o nome do professor. A gente já tem todas as informações numa requisição só. Só que ainda falta coisa, né? Tipo, outra coisa que poderia ser interessante, alguém consegue me dizer? Algo que poderia ser interessante de eu mandar numa requisição só dessa? Sobre as disciplinas? Alguém tem alguma ideia? Quantos estudantes tem matriculados? Perfeito. E a gente consegue fazer isso facilmente com has many students. Isso aqui é uma maravilha do Rails. É, ele vai pegar justamente como se eu... Deixa eu criar um novo terminal aqui. Ele vai basicamente como se a gente usasse Rails C. Ah, eu estou usando uma versão diferente. Você escolhe a versão que você quiser. Pronto. Então se a gente vir aqui em disciplines, ponto, first, a gente tem um método students. E ele vai, se a gente colocar esse e ele retorna todos. Quando a gente coloca esse has many students, é justamente isso aqui que a gente está invocando, por assim dizer. Aí colocando isso aqui, a gente pode tá rodando. A gente chama e invoca certinho aqui. Criou um campo estudantes com os estudantes que são certinhos. A gente pode até olhar na CID. A tabela, a moda estudantes de disciplina foi criada tudo na disciplina 1 e os com os IDs 1, 2, 3 e 4. Que é aqui a, a disciplina número 1, né? Com os 4 alunos. E o resto aqui é um arrayzinho vazio, que não tem ninguém. Aí com isso, com uma requisição, a gente já tem praticamente todas as informações que a gente queria ter para a disciplina. Mas de novo, aqui tem lixo. Então a gente volta e vai gerar outra serializer. Serializer e student. Criou. Se a gente ver aqui, né? Eu não rodei o servidor. Besteira minha. A gente vê que filtrou já bonitinho. E de novo, a gente vai e recoloca os valores que a gente quiser. Então tinha nome, registration e age. É aqui. Isso aqui é uma coisa muito boa que o Rails faz. É um dos motivos da gente usar Rails na empresa. Ele ajuda muito com essas relações entre tabelas, são muito fáceis de usar. E a gente consegue personalizar tudo. Claro, se você quiser, tem forma de personalizar totalmente, criando novas funções. Então, vamos dizer que, sei lá, eu não queria que mandasse, sei lá, eu só queria que mandasse estudantes que têm acima de uma idade. Tem como a gente fazer isso. A gente pode definir um negócio, sei lá, teacher info. Aí a gente vai pegar cada valor. Em Rails a gente vai usar um que chama object, seria similar ao self em classes, mas aqui tem que ser object, self não vai funcionar. A gente pega ele e vai pegar o professor dele, que nem a gente faria no Rails C aqui, que a gente dá disciplines.first num exemplo, seria o objeto. Aí esse tem o método estudantes e também tem o método teacher. Aí a gente pode pegar ele e colocar o nome. Aí isso aqui vai retornar apenas o nome do professor. Então se a gente tirasse o professor aqui, criando isso aqui, aí coloca teacher info, a gente pode também fazer teacher info, teacher 1, é o nome do professor. Então a gente pode personalizar isso aqui, a gente pode colocar um if, aí tem, se quiser checar a idade, pode fazer personalizações à vontade aqui. Não vou entrar muito a fundo disso que é o propósito. Só voltar aqui pro padrão. Alguma dúvida até agora? Vocês entenderam isso aqui? Sim, sim. Então beleza. Acho que esse foi o mais tranquilo das últimas aulas até agora. É porque essa é a parte fácil da aula. Então, imaginei. Que é, então a gente pode criar à vontade. E agora é a parte que
a gente vai mexer com Active Storage, que é trabalhar imagens. Por quê? Do jeito que a gente criou todas as informações até agora, a gente pode gerar uma model. Aí a model pode ter string, pode ter int, várias coisas. Mas e se quiser ter uma imagem, se eu quiser ter um PDF? A gente não pode simplesmente fazer uma model. Porque fica bem mais complicado para fazer isso, então a gente tem que utilizar o Active Storage do Rails, que é uma ferramenta muito útil. E a utilização dela é muito fácil. Se vocês quiserem entender, isso vai além da aula de hoje. Eu não vou explicar completamente o que acontece. É uma parte da magia do Rails, vamos dizer assim. Mas utilizá-la, que é a parte que eu vou focar, é relativamente simples, comparado a outros. Deixa eu... Tá. Acho que eu... Não, tá certinho. Então, para instalar é bem fácil. Você vai colocar Rails. Sempre começando com Rails, né? Eu acho que já acostumaram. Active Storage. Dois pontos, install. Aí o que a gente fez? Fez uma migração. Vamos dar uma olhada nisso aqui, né? Vamos ver o que aconteceu. E por que eu falo que eu também não vou explicar como é grandinho? Eu vou só passar por cima. São 3 tabelas aqui que vão ser criadas. Essas 3 tabelas vão servir para guardar nossos arquivos, seja imagem, seja PDF, TXT, qualquer tipo. E o que é? O blob ele vai guardar a informação do arquivo que a gente está colocando e tirando. O attachments vai só guardar uma referência entre as tabelas. E o variance records vai ser nome? Os detalhes dos arquivos modificados que é do blob. Eu não vou realmente me aprofundar. Se vocês tiverem, tem uma documentação muito grande, vocês podem só pesquisar no Google Rails. Acho que só Rails já aparece, é Ruby on Rails. Essa documentação aqui ela é muito completa. Tá em inglês. Mas se tiverem muito problema, acho que vocês mandarem mensagem, dá pra dar uma ajudada. Se tiver alguma coisa que não conseguiu. Aí Qual é o link dessa documentação? é Ruby on Rails, se eu não me engano, no completo. Eu vou mandar aqui no link de RubyOnRails.org. códigos a parte que é especificamente do Active Storage, né, que aí depois vocês podem dar uma olhada. Sim. E, tipo, burlando um pouquinho a aula, né? Eu mesmo dei aula de models, lá tinha vários validates. Nessa documentação mesmo tem vários outros tipos de validates personalizados se vocês quiserem dar uma olhada também. A documentação a melhor que tem para vocês olharem. Aí, então vamos lá. Com essa migração, né? Vocês têm que sempre lembrar, né? Tem que migrar. Down the Rails DB Migrate. Agora realmente está certinho no... Posso até fechar a migração. A gente está aqui, colocou no esquema agora. Agora realmente está no banco de dados. E a gente já está tudo pronto para mexer nos arquivos. Então, a gente já começa na model. Vamos começar com disciplina, por exemplo. Bem similar à forma que a gente colocava aqui, has many students. A gente vai colocar has many. Só que a gente vai falar attached. Então tem várias coisas arquivadas. E o que é isso? Aqui vocês podem inventar o nome que quiser. É claro, vocês já estão aprendendo, né? Linguagem de programação é sempre bom usar uma variável boa, né? Então eu pensei em usar tipo books. Então uma disciplina tem vários livros, tem vários arquivos, o que pode ser PDF, disco de estudo, resuminho. Chama de books, generalizando. Aí, com isso aqui feito, infelizmente não vou poder fazer com vocês, tanto que vocês podem até notar que não tem nem a controle de outras controles, só tem até disciplina, porque não tem como a gente passar por aqui, não tem como usar o Insomnia para passar imagens, para criar coisas, porque a gente precisa do front-end, a gente precisa dele. Então o jeito que a gente pode fazer agora é pela seed. A gente vai criar pela seed e vai atrelar imagens. No caso eu vou atrelar só imagens mesmo, mas não tem nenhum problema se for outro tipo de arquivo. Se vocês usassem os controles, o único detalhe que vocês têm que lembrar é aqui.
lembra daquele discipline parameters, que é o que você permite criar? Você tem que lembrar de passar aqui o books. Só que vocês não podem passar assim. Esse aqui é um pequeno detalhe. Se eu tivesse feito has one attached, aí poderia. Porque significa que eu tenho uma coisa só e aqui é uma coisa só. Mais ou menos assim, né? Mas como são várias, o que acontece é que você tem que representar para a controller mesmo, como vocês vão colocar variável books normal, sem os dois pontos antes, e falar que é um array. Essa é uma pequena diferença, porque não é simplesmente uma coisa, é um array de várias coisas. Vai ser de vários arquivos. Colocando aqui, eu não vou nem mexer com isso, que realmente vai precisar do front-end, e vai ter uma aula posteriormente para vocês entenderem isso melhor. Aí, com isso aqui colocado, a gente vai na seed. Só mostrar aqui. Se vocês entrarem no terminal, o que isso aqui cria? Similar a como has many student disciplines ou students, criava que você podia dar um ponto students e dar uma checada, quais são os estudantes daquela disciplina, aqui vocês podem fazer a mesma coisa. Então, discipline.first é cálculo 1, e a gente tem alguns métodos que foram criados com esse has many attached, que são o nome mesmo, books. Se a gente chamar assim, ele vai falar que tem essa relação. Mas isso aqui não te informa muita coisa. O que é importante é, se vocês chegarem em books e vocês perguntam, muitas funções em Rails são assim, tem interrogação mesmo, que responde true ou false. E a gente pergunta se tem algum livro atrelado a ela. E eles não retornam falso. Se vocês também podem mandar size, em vez de attached, vocês vão olhar e ele vai retornar quantos livros tem. Que no caso são 0, porque não tem nenhum atrelado. Aí na seed a gente pode começar a colocar esses arquivos. No caso eu vou colocar umas imagens aqui bem aleatórias que eu achei na internet, tipo uma capa de cálculo 1, umas dicas que é matemática básica. Aí vou atrelar esses dois arquivos, são duas JSPGs. E a gente atrela pela seed. Como a gente faz? Primeiro a gente tem que localizar onde a gente quer. No caso eu vou colocar na primeira disciplina, né? Então a gente pode dar discipline.first, né? Aí tem outra forma de achar a primeira disciplina. Alguém lembra? Sem usar um ponto first. Se eu quiser achar a segunda também. Porque esse ponto second, se eu não me engano, nem existe. Como eu consigo achar a primeira disciplina aqui? Alguém tem uma ideia? Tem um ponto find, não tem? Isso. O find. Perfeito. Aí você Find. procura... você já pode passar o 1? Sim, tem duas formas de usar o find. Vamos lá. Tem o find Porque o by. default é o ID, né? Isso. Se usar o find by, não tem nada de default. Se usar só find, aí tem que ser ID e não pode ser nenhuma outra coisa. Mas aí se você quisesse usar find by, aí eu teria que especificar ID 1. Perfeito. Aí, então, isso aqui localiza a primeira disciplina, cálculo 1 da turma A. Aí a gente só continua, a gente dá um ponto. E o que a gente quer? A gente quer pegar os livros dela e vamos colocar alguma coisa. Então, ponto attach. Isso aqui vai ser uma decorebazinha no início, que é o jeito que coloca. Você vai fazer iofile.open, aí você vai abrir o arquivo e aqui você vai colocar a rota parcial desse arquivo, que é nós estamos dentro dessa pasta, API Training 2022. A gente quer entrar na Public, que é uma pasta grande, ela não está dentro de nenhuma outra pasta além dessa, e a gente está nela. Então a gente vai dar um ponto barra, que significa que a gente está a partir do diretório atual. A gente entra na Public e acessa, por exemplo, capa JPG. A gente abre isso aqui e depois a gente tem que especificar o nome do arquivo. Fica meio repetitivo, mas é assim mesmo. File name. Aí você repete capa.jpg. Com isso aqui, ele vai localizar o primeiro arquivo e vai colocar nele esse arquivo que a gente quer, que é o capa.jpg. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V aqui.
Colocar também. Isso é um J antes do PG ali? Do JPG. segundo, do segundo. Ih, verdade. Ah tá, é porque a fonte é diferente. Não, eu escrevi errado mesmo, rapidinho. E colocar o dicas também. Que se dá Ctrl dele seleciona palavras parecidas, né? Uma dica aí nas dicas. Aqui no Atet você pode fazer assim mesmo. E aproveitar, na verdade, fazer até outra. Vamos aqui no... Da mesma forma que eu coloquei na Model Discipline, has many attached books, vamos colocar uma foto de perfil para o estudante. Só que cada estudante só pode ter uma, né? Então, has one attached. E aí a gente chama de foro. Da mesma forma, a gente só coloca aqui. Da mesma forma, criou esse aqui, a gente pode perguntar se tem uma foro ou attached para os estudantes, sem nenhum problema. Opa, cite. Aí aqui então a gente também pode colocar então student. Vou colocar ponto first mesmo, sem problema. Eu vou até copiar, na verdade, senão perde um tempinho digitando. E aqui não é books, é uma foro. Aí attach a gente não quer dicas.jpg. Nós queremos aluno 2, se eu não me engano é o nome certo. .png. Aí, uma coisa importante ressaltar, eu diria que aqui a gente pode dar 2 attach seguidos. Se a gente fazer aqui, como a gente colocou que has one attached, não é dois, não é muito, só pode ter um. Se a gente fazer isso, vai sobrescrever. Então, se tiver um negócio antes, ele vai só colocar por cima. Então, só deixar quieto. Então, a gente coloca esses 2 arquivos, capa e dicas em cálculo 1, e o estudante vai ter uma foto, que é uma foto de um aluno super estudioso aqui. E como a gente agora pode checar isso aqui? Como a gente faz isso aqui funcionar? Que já está agora no estudante? Se a gente procurar no estudante já está attached ou não? O que vocês me dizem aí? Não, tem que dar o db. Tem que dar o reset no db. Né? Isso, perfeito. Agora rodou a seed certinho. Dá um Não erase. precisa dar o migrate porque você não tá usando no terminal, né? Não, aqui a gente não está fazendo nenhum tipo de migração. O migrate é só quando você realmente criar novas migrações. Quando eu fiz essa, eu tenho que rodar. Se eu não mexer, se aqui não aparecer nenhuma coisa nova, você não precisa rodar o migrate. Mas Entendi. tecnicamente, esse DB Reset, ele roda o migrate para você. Porque, sim, ele está destruindo o seu banco de dados, ele joga o seu banco de dados fora, cria um do zero, roda todas as migrates e depois roda o seed. É isso que o reset faz. Ele literalmente reseta o banco de dados perfeitamente. Aí você não vai ficar nenhuma dependência faltando. Entendi. Mas tem um comando, né, que ele só roda o seed, já que eu esqueci. Sim, é Rails DB seed. Ah. Você Da coloca 2.seed? deixa eu, peraí. Rails DB aí seed. Aqui, se eu não me engano, acho que vai dar problema. Por que deu problema? A gente pode dar uma olhada, a gente vai pro início e email has already been taken. Por quê? Porque na validação o e-mail tem que ser único. Como o jeito que a seed é criada, né? A gente coloca um e-mail de um jeito específico. Então, o e-mail de jeito específico. Então ele repete. Aí ela não permite. Por isso que quando você faz umas seeds com valores não totalmente aleatórios, que podem repetir, aí nunca vale a pena rodar a seed. Sempre pense no reset. Reset de novo. Rails C. E aqui. A gente colocou esses 2 e vamos ver se colocou, né? Verdade. Então o primeiro livro, a primeira disciplina, tem 2 livros atrelados. A gente pode precisar o size, né? Para dar uma olhada aí. Temos 2. Então a gente já tem as informações aqui, tem 2. Mesma coisa com estudante. Acho que eu nunca digitei estudante. Estudante. Verdadeiro, né? Ele tem uma foto. Size aqui não tem porquê checar, mas opa. Sempre vai ser 1, não tem. Na verdade eu nem sabia. Nem tem size porque sempre é 1, então é. Só pode perguntar se é attached. É verdadeiro.
se a gente precisar qualquer outro estudante, né, como o ponto leste vai ser falso, porque a gente não colocou nada nele. Aí beleza. Só que o que falta aqui? A gente colocou, eles têm alguma coisa, mas se a gente for no Insomnia, rodando Rails S, que isso aqui que é a parte importante. Isso aqui que o nosso front-end recebe. Se não está aqui, não vai receber, né? Não tem absolutamente nada. Mas vocês podem perceber que aqui, ó, a disciplina caiu. Porque sempre que você atualiza algum valor, ela vai para o final da lista. É como se fosse uma filinha. Então ela foi jogada para o final porque a gente mexeu nos estudantes. E na disciplina, a gente colocou coisa nela. Só que aqui não tem nada, né? Então a gente precisa passar. Então a gente tem que ir na Serializer sempre. E, sei lá, pensando similar, né? A gente pode fazer um negócio assim. Faz sentido, né? A gente fala que tem vários livros atrelados, né? Só que infelizmente não dá. Não é tão fácil assim. Seria legal se fosse. A gente vai ter que criar um método, que nem eu tinha falado que dava para criar métodos, dava para criar um textozinho personalizado, por assim dizer. A gente vai ter que vir aqui e definir um método para mandar. E um detalhe que eu acho que eu vou te falar é que a gente não está mandando a imagem. É por isso que não é tão simples assim. A gente está mandando o link dessa imagem. Se vocês verem, acho que eu posso abrir meu GitHub aqui. Esse não é meu, esse é da empresa. Tá, mas espera lá, esse serializer que você fez, Sim. ele tá funcionando tipo um route? Tipo, não, a route é essa aqui. Essa aqui é a rota. Ah, O que ele faz, ele está tecnicamente mexendo na controller. Por assim dizer. Lembre que aqui, ó, no index. Eu estou mexendo sempre no index aqui, é o único que eu estou usando. Index. Aqui a gente fala random.json disciplines, discipline.all. Só que é nisso aqui que a gente está mexendo. Quando a gente roda a disciplina, ele está pegando todos os dados que a model disciplina tem. Tem o teacher ID, o código e aquele lixo do created ads e updated ads, praticamente é lixo. Essas coisas não são interessantes. Então, o que a Serializer vem? Ela pega essa variável aqui. Honestamente, eu não sei qual dos dois ele pega, mas ele vai pegar essas e vai filtrar. A gente poderia tecnicamente fazer aqui. Não é impossível, só que ficaria muito código, muito trabalho para você mexer na disciplina. Então, a gente teria que pegar a disciplina, aí a gente provavelmente dá um ponto .it e mexer em cada uma delas para mudar o valor que ela teria e mudar cada um dos atributos. Isso daria muito trabalho. Aí a Serializer faz justamente isso. Opa. Ela vai falar o que eu quero que a disciplina, que é aqui na controller, realmente renderize. Eu mudo essa variável aqui e ela vai renderizar algo diferente. Deixa eu até dar de novo. Então, tudo que você mexer na Serializer vai mudar lá. Então, se eu quisesse colocar... definir qualquer coisa aqui, definir uma batata, barara, agora. E eu quero que retorne, sei lá, 5. Eu mando aqui, eu falo que eu quero mandar essa barara lá. A gente manda a barara e a gente vai ter um 5 lá. Então isso aqui que está pegando cada um desses cada um dos elementos do array que está sendo renderizado e está modificando cada um deles para o valor que a gente quiser. Faz sentido? então é um filtro. Isso, é um filtro. Ok. E com esse filtro é que a gente, não só um filtro, ele também pode colocar novas coisas, como aqui os estudantes eles não teriam. E a gente tem que também passar o link dos arquivos que a gente criou. Vou começar pelo estudante, que é, a gente sabe que o estudante tem uma foto, só que você não pode colocar has1 photo, não vai funcionar, has1 test não vai funcionar. A gente vai ter que definir. Por padrão, a gente sempre coloca o nome da variável URL, só para ficar mais organizado. E a gente quer pegar a foto desse objeto. O problema é que essa foto ela está armazenada nessas 3 models aqui, praticamente. Cadê o esquema? São essas 3
tabelas aqui que estão guardando a nossa foto, daquele alunozinho bonitinho. Então, para fazer isso aqui, a gente vai ter que fazer um negocinho de decoreba. Vocês vão ter que anotar em algum lugar. Se vocês esquecerem da hora, não precisa se preocupar tanto na hora de decorar, você pode pesquisar. A sua primeira coisa é, a gente tem que ver se tem foto. Então a gente vê objects. Object está se referindo a cada um dos elementos. Então, isso aqui é um objeto. Então, se a gente pegar para esse objeto, o ID dele é 3. Para esse objeto, o ID é 2. Então, a gente vê o objeto, photo.attached, que era justamente aquela pergunta que a gente fazia. Então, se isso aqui for true, então se ele realmente tem uma foto, a gente vai ter que... Aí essa é a partezinha mais chata, que é essa decorabazinha, mas não precisa se preocupar muito com isso não, vocês vão pegar sem muita dificuldade, que é rails.application.routes.url helpers. Ponto. Blob path. Se não me engano. Não, Rails blob path, isso aí. Desculpa, gente. Até eu me esqueço, não precisa se preocupar. Aí, quando a gente passa tudo isso aqui, a gente vai pegar a foto que ele tem. A gente sabe que ele tem uma foto, que só vai entrar se tem. Se isso aqui for true. E o que isso aqui está fazendo? Ele basicamente está entrando nessas 3 tabelas aqui e está tirando o link que foi gerado, o link HTTP, né, que ele gera bonitinho para você, dessa foto. Aí a gente sempre tem que lembrar de colocar only path, senão pode dar problema, porque ele vai tentar acessar mais de uma vez, ou por caminhos diferentes daria problema. Deixa eu checar se não tem nada errado aqui. Ele helpers. Sim. Aí criando isso aqui, a gente passa como parâmetro for URL. Se a gente for na Serializer, a gente colocou nos estudantes. E essa que é a parte mais doida. Aqui a gente está olhando nas disciplinas, só que a disciplina tem seus alunos aqui, ó. O estudante número 1, que foi onde a gente colocou. Agora tem for URL e tem o link da imagem. Pode parecer estranho o jeito que é, que vocês pensam, isso aqui não é uma imagem. Só que quando a gente recebe isso no front-end, não é difícil. Aqui vocês podem testar. Vocês vão entrar no localhost, que é no PC de vocês, localhost 3000, e vocês vão copiar esse link aqui. Vocês podem colocar aqui. E vai ter a imagem. Vai ter a imagem que a gente colocou. Alguma dúvida até agora? Então, beleza. A gente pode fazer a mesma coisa, né? Copiar essa partezinha aqui que é... A gente pode fazer a mesma coisa para disciplina, só que no caso a gente vai definir outra função, bem similar como foi, books URL. Aí se ele existe, sempre tem que lembrar disso aqui, senão vai dar erro na requisição, porque ele vai tentar acessar o path que está no blob que não existe. Aí vai dar um erro e não vai processar nada. Books.attached. Aí, se eles estão feitos, a gente dá isso aqui no object.books only path true. E a gente passa aqui os livros. Do mesmo jeito. Só que aí dá erro. Porque isso aqui é um array e não um valor só.
a gente não pode mandar um array nesse aqui. A gente tem que mandar um arquivo só. Aí essa parte fica um pouquinho mais chato quando for um has many attached, justamente. Que a gente pode criar um array auxiliar aqui. E a gente vai pegar, como isso aqui é um array, aí vocês lembram das aulinhas de Rails, de funções de Rails, por isso que era importante, porque aqui vocês têm que manipular. Isso aqui é um array, a gente dá um ponto .it e vai um do, aí você coloca o nome da variável que você vai querer que chame cada um dos elementos. Então vai ser um book só. Então para cada um deles, a gente chama isso aqui e passa aqui o livro. E retorna, né, o array. Retorna o array aqui fora. Aí, desse jeito, vocês podem ver. Opa, né? Cadê? Ah, não, desculpa. Nossa. Alguém consegue imaginar o erro que eu cometi aqui? Que não tá funcionando? Ele tá colocando um array vazio aqui. Alguém percebeu? Eu só achei estranho esse último array aí, porque se ele não entrasse no if... mas se ele não entrasse no if, esse array ele não existe ainda. Sim. Eu posso colocar um pouco mais completo. Não, sim, não precisa ser mais completo não. Isso aqui, né, vocês entenderam que isso aqui está retornando, você nunca vai precisar usar a função de retorno em Rails praticamente. E sim, se ele não entrar no if, ele vai mandar um array que não foi declarado. Ele considera isso como undefined, e quando ele manda isso como undefined do JSON, ele processa isso como null. Que em JavaScript o nil é null. Tem vários, você deve estar aprendendo Python, né? Nil daqui é null em JavaScript, que é none em Python. São essas três. Então, sim, se você não declara... Eu posso, se eu quisesse decorar ele antes, aí sim, aí ele ia mandar em vez, tá vendo aqui, ó, aqui ele tá mandando null porque não tem. Aí ele mandaria sempre um array vazio, caso não tivesse. Só que é mais interessante ser um array, por quê? Por mais paralelismo. Porque quando a gente faz o has1 aqui, a gente está retornando nil também, retornando null. Porque, ó, se ele não cair no if, isso aqui é return, né? Então, se ele não cair nesse if, ele está tecnicamente caindo no else, que está retornando none. Então, só para ficar mais com paralelismo mesmo, para sempre, se não tiver nenhum livro, não tiver nenhum arquivo atrelado, sempre retorna none. Sim, se você quiser mudar isso, você pode, se quiser dar essa personalizadazinha. Só que, por esse motivo, eu acho mais interessante o nulo. Mas sim, perfeitamente observado. Aí o código fica bem enxuto. Se quiserem entender, aqui eu tinha esquecido de fazer isso aqui, né? Então eu crio o array de dependência e isso aqui nos retorna um link. Aí a gente tem que colocar esse link, né? Os parênteses são opcionais em Rails, não precisa colocar esse parênteses. Só dá um espaço aqui, ele entende que isso aqui tudo está sendo o append. E, como vocês podem ver aqui, né? Books URL, ele criou esses dois. E a gente pode checar, sem problema nenhum. Localhost. O arquivo que a gente colocou nele. Alguém está com dúvida? Mesma coisa aqui. A outra imagem aleatória que eu achei bonitinha. Eu tô mais com uma curiosidade. Pode mandar. Isso daí que a gente tá fazendo é o back-end, né? Tá mandando a imagem. Tudo back-end. Só aham. que quando vocês forem realmente fazer o front-end usando o React, a gente precisaria fazer isso? Porque lá no começo da aula você tinha falado uma coisa meio parecida.
Sim, Sim, quando sim. a gente tiver com o front-end, vai ficar um pouco mais complicado. A gente vai ter que ir na controle definir outro método e nesse método vai ser literalmente um método para fazer o que a Seed está fazendo aqui, mais ou menos. A gente vai criar um método para a gente, pelo front-end, mandar os arquivos e no back-end ele atrelar ele certinho. Aí, isso é coisa para outra aula, porque vocês vão precisar de conteúdo de front-end. A maior parte, se tu trabalha até no front-end, até, no back-end vocês vão ter que só criar um método simples. E a única parte do back que é bom já fazer agora é esse detalhe aqui. Colocar books. E no caso dos estudantes, né? Vocês colocariam só foro. Não teria problema, porque foro é um link só. Fez sentido? Fez, mas acho que pelo não ter o conteúdo ainda, eu não tô meio confuso. Mais uma curiosidade, então acho que não tem problema. Beleza. Que a parte importante de saber é a parte de serialize. Até vocês falaram que foi a parte mais fácil, vocês acharam de boa. A parte do Active Storage, vocês têm que sempre lembrar que é, vocês na model colocam o has one, has many, vão para a seed e podem já atrelar. Então, colocando o has one, has many, atrela. Aí a parte complicada de novo vai ser isso aqui, que tecnicamente é uma parte bem repetitiva. Depois que vocês fizerem uma vez, duas vezes, vai ser bem fácil. Vocês podem até aproveitar e copiar um arquivo. Então, se eu quisesse fazer do zero, eu podia vir aqui dar um colar, aí eu só adaptaria do jeito que eu quero. Por isso que eu mesmo sempre olho projetos antigos que eu já fiz para lembrar algumas coisinhas, porque é até mais rápido se eu quisesse procurar na internet ou rever uma aula. Só que quanto mais vocês vão fazendo, que justamente é treino, vocês vão acabar decorando sem muito trabalho, porque é totalmente repetitivo, então daqui a pouco começa a ficar mecânico. Só um detalhe mais interessante ainda é que isso aqui é muito grande e em projetos muito grandes a gente poderia ter vários. Então, em vez de eu colocar isso aqui, has one attached, eu repeti isso aqui várias vezes. Aí ele tinha uma foto, uma foto do seu CPF, aí ele tinha uma foto de outra coisa, blá blá blá. Se ele tivesse várias dessas coisas, a gente teria que repetir esse texto gigante aqui em todas. Aí um jeito de reduzir isso aqui, vocês podem tirar essa parte inicial, então Ctrl X, deixa só o Rails Blob Path, e aqui em cima vocês vão colocar include isso aqui. Isso é mais ou menos que é Python que vocês estão aprendendo, seria aquele import do Python. Você está importando, aí não precisa ficar chamando. É mais ou menos assim, um pouquinho diferente, mas quando ele faz isso aqui, ele entende que ele está nessa, entre aspas, pasta, aí ele acessa ele sem nenhum problema aqui. Então se a gente quisesse repetir isso aqui, a gente não teria que ficar colocando toda hora aquele texto gigante, aí polui o código. Eu posso mostrar, né? Caso na disciplina eu faça a mesma coisa. Tira essa parte. Include. Opa. Eu fiz alguma cópia. Peraí. Ctrl X. Aí se voltar na Serialize, não tem nenhum problema. Ele manda aqui os links certinhos. Aí pelo front-end vai ser justamente isso aqui que a gente vai fazer. Recebendo, a gente vai, entre aspas, dar um localhost e colocar o... Acho que é mais fácil. Que é mais até curiosidade, mas é de boa de mostrar. Que é, por exemplo, essa imagem aqui, é uma imagem de perfil do GitHub. Se vocês clicarem em F12, aí vocês clicam nesse botãozinho aqui que é inspecionar. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui, né? Tá muito pequeno. Aqui é para inspecionar cada elemento da página. Se eu pegar a imagem e inspecioná-la, vocês podem observar que aqui, ó, o que ela foi inspecionada dessa imagem é um link. É assim que a gente manda no front-end.
a gente vai receber essa informação do back-end, que só não vai ter o inicial, a gente vai dar um localhost. Opa, perdi a cópia disso aqui. Vai dar um localhost e vai completar com o que a gente recebeu do back-end, que vai receber. Da mesma forma que aqui é sempre feito. Se a gente copiar esse link aqui também, a gente pode mandar no Google e vai receber. É a única diferença, esse link aqui está completo, que é um HTTPS, e esse aqui não, esse aqui é só a continuação, vamos dizer assim, do link. O front-end é sempre assim, nenhuma imagem realmente é imagem sim, sempre vão ser links e referências a imagens. Da mesma forma, PDFs, qualquer outro tipo de arquivo. Alguém tem alguma dúvida? Algum passo que não Você entendeu? poderia só explicar o include de novo? Ah, Como sim. que ele sabe aonde que ele tá incluindo isso daí? Ele vai incluir em Ele está tudo? incluindo em tudo. Então, se você chamar, mais ou menos, se você chamar algum método que isso aqui tem, ó, Rails BlobPath é tecnicamente um método desse aqui. Então, na hora que eu chamei isso aqui, ele já está entendendo que se eu chamasse qualquer coisa em qualquer lugar do código, que é um elemento do URL helpers, ele vai entender que isso aqui é. Faz sentido? Tá, mas como é que ele vai saber que é o URL help? É pelo final aí? É, sim, é pelo final. Que justamente o jeito certo de colocar seria isso aqui Sim, sim, antes de tudo desse Rails todo aí. com um ponto. Então, ó, tudo são pontinhos. Então, isso aqui é como se isso aqui fosse um objeto, que nem a gente acessa aqui. Falando isso aqui bem abstrato, de jeito abstrato, mas acho que eu nunca vou achar no terminal. Aqui. Que nem a gente acessou o ponto students, aqui a gente está acessando o ponto Rails BlobPath, que é uma coisa que tem nisso aqui. Que é parte disso aqui, que é parte disso aqui, que é parte disso aqui. Aí a gente está incluindo globalmente tudo isso aqui. E todos os métodos que tem dentro disso aqui podem ser chamados sem nenhum problema. A gente pode chamar diretamente esse método. Ué, mas espera aí, então, tipo, basicamente tudo que tiver um pontinho assim, ele vai estar colocando onde? Não. Esse URL helps tem atributos e esse Rails BlobPath seria um atributo disso aqui. E por que que aquele ali, ó, a linha 9, por que que essa linha não tá sendo Porque usada? nenhum Só por causa desses, do ob? nenhum desses valores aqui é um atributo de URL helpers. Hum, É tipo eu colocasse aqui include discipline.first. Aí eu só chamava students. Aí ele vai entender que está aqui, porque o único o discipline.first tem quais métodos? Students, teacher, name, code e d. São só esses únicos métodos que tem. Se eu chamar qualquer uma dessas, ele vai entender que eu estou referindo ao discipline.first. Se eu colocar qualquer outra coisa, se eu colocar object, se eu colocar CPF, ele vai falar, então é uma variável nova qualquer que não é desse valor. Ah, então ele vai pelo método. Esse Rails Blob Path é um método. Sim, É como é se uma fosse o função, first. mais ou menos. É uma função que vai receber esse parâmetro aqui, que é o book, vai jogar para aqui dentro tudo, aí ele vai entrar em todos esses valores aqui e vai tirar dessas tabelas o link, vamos dizer, o link um pouco quebrado, né? Que faltou só o localhost aqui no início. Ele vai tirar o link com que se faz referência a essa imagem. Rails Active Storage Blobs Redirect, tá vendo aqui? Aí esse Acho aqui que é... agora eu entendi, acho que agora eu entendi. É porque é um método, né? É. E, por exemplo, não tem como. Volta lá naquele que você tava. Nesse caso em específico, não teria como você completar o URL aí na mesa? Tipo, esse ponto append, se você colocasse localhost em string mais o Rails Blob Path. Ah, tecnicamente eu posso fazer isso sim. Eu nunca nem tinha tentado, mas acho que dá.
Dá pra fazer isso então a gente somaria, né? Vamos concatenar strings, né? Então, acho que é mais fácil aqui que o Google já dá o autocomplete desse localhost. Ctrl C. Acredito que não tem problema. Nunca tentei, honestamente, mas... Vamos lá. Não, mas é porque olhando de uma maneira geral, não teria por que você fazer Sim. isso. Eu acho. Não, Mas deu funciona, certo. sem nenhum problema. E ainda é clicável agora, porque ele reconhece que é um link HTTP, então você pode clicar e ele te manda. Página do Ah, Google. velho. Que tecnicamente a gente não pode fazer isso, por quê? Entrar um pouquinho no front-end, que tecnicamente eu terminei, mais ou menos, acho que eu terminei, falei tudo. Se vocês não tiverem dúvida, é mais ou menos isso. Então, entrando na... Saindo um pouquinho, né, do tema da aula, a gente não vai sempre usar localhost. A gente vai utilizar... No front-end a gente vai usar outras coisas, principalmente quando a gente fazer o deploy, colocar o site de verdade no ar. Porque o que é localhost? É rodar o servidor pelo meu computador, só o meu computador. Você pode usar o seu localhost ou o seu computador. Então, se eu não estiver rodando esse Rails C aqui, o localhost não vai funcionar. Eu tenho que estar no meu. Aí pelo front-end não vai ser sempre o localhost, a gente vai criar outros HTTPs que pelo localhost, sempre que a gente mudar, rapidamente muda. Por isso que a gente sempre manda direto. Mas sim, dá pra mandar, Sim, que sim, nem eu sim. tinha Então, falado. Aqui você pode definir, pode literalmente, vamos dizer, brincar. Você pode deixar a criatividade correr solta para criar métodos que você quiser, que você acha que facilite no front-end. Que vai facilitar, né? Quando você entrar conhecer o front-end, você vai começar a pensar, se o back-end me desse informação desse jeito, seria mais fácil ainda. Aí essas coisas assim você pode dar umas pegadas. Faz sentido? sim, sim. E aí, mais alguém tem dúvida? Que eu acredito que do conteúdo da aula de hoje, né? Serializers. Serializer para filtrar as coisas que a gente está mandando para o front-end, que a gente está mandando no Insomnia, ou eu não sei se alguém usa Thunder Client, nunca usei, que é uma extensão aqui no VS Code. A gente filtra, pode colocar os valores que a gente quiser, valores extras, colocar estudantes, que são coisas que seriam chatas de conseguir. Vai diminuir o número de requisições para a API, é justamente personalizar do jeito que quiser o negócio, mas sempre focando em facilitar o front-end. E atrelar imagens, que é lembrar, coloca aqui, has many attached, coloca por enquanto, sempre coloca pela seed, e cria esse métodozinho aqui padrão. Opa. Se tiver vários, tem que criar esse array de dependência e ir colocando para cada livro no Object Books, vai colocando o URL dele. Ou se for só um, né? Só retorna, né? Como sempre, esse return aqui opcional. Por enquanto, no início, se vocês quiserem realmente colocar o return para vocês entenderem melhor o que está acontecendo, né? Vocês podem. E vai brigar por isso. Mas já comecem, se vocês conseguirem já comecem a já evitar. Só por deixar realmente o código mais limpo. Isso seria redundante, né? O return. Ninguém tem alguma dúvida? Uma outra curiosidade? Eu acho que então é isso. Ninguém mais tem dúvida. Acho que pode até encerrar a gravação aí. Calma lá, calma lá, calma lá. Opa. Vai lá na Cids, vai lá na